Desde o início dos tempos, fomos ensinadas a ser aquilo que as sociedades disseram que deveríamos ser: a tentadora, a culpada, a responsável por todos os males da humanidade. Mas quantas de nós já questionamos essas histórias? O que é que estas narrativas dizem realmente sobre a nossa verdadeira natureza? E de onde vêm essas vozes que ecoam nas nossas cabeças e nos dizem que somos fracas, que precisamos de competir umas com as outras ou que não podemos ser plenas? Mais importante ainda, quem ganharia com esta divisão? Hoje, no templo, vamos desvendar algumas das histórias e questioná-las. E ao longo deste episódio, convido-te a refletir o que aconteceria se decidíssemos reescrever as nossas próprias histórias. Esses mitos não são apenas narrativas de um tempo longínquo. São formas de controle cuidadosamente criadas para garantir que a mulher ficasse em seu lugar. O lugar de culpada, de inferior, de submissa. São histórias que nos roubaram o protagonismo, transformando-nos em peças secundárias na construção do mundo. Mas e se começássemos a questionar esses mitos? Quem beneficia de uma mulher que acredita ser a fonte de todo o mal? Que poder está escondido em nós que precisou de ser silenciado através dessas histórias? E já agora, se realmente somos as causadoras de todo o mal, como tantas vezes nos fizeram acreditar, por que razão somos nós as portadoras de vida? Aquelas que trazem ao mundo o novo, o puro, o renascimento. Não estará a verdade no oposto daquilo que nos disseram? E se em vez de seguir as histórias antigas, decidíssemos criar as nossas próprias narrativas? Narrativas onde não somos as culpadas, mas as criadoras. Onde não somos submissas, mas as líderes. Onde a nossa voz não é abafada, mas sim celebrada. O que aconteceria se aceitássemos que talvez não sejamos o problema, mas sim a solução que o mundo sempre precisou? A chave para a cura, a transformação e a mudança. Está nas nossas mãos decidir se continuamos a carregar o peso das histórias que nos deram ou se começamos a escrever as nossas. As primeiras histórias que nos foram contadas sobre nós mesmas são tão antigas quanto a própria humanidade. E elas não são apenas histórias de épocas passadas. Elas são legados que nos foram passados, que carregamos como um peso invisível e que continuam a moldar a forma como nos vemos e como os outros nos veem. O mito de Eva, a mulher feita a partir da costela do homem, a primeira a sucumbir à tentação e à origem da queda da humanidade. Como podemos aceitar que, por milénios, a imagem de Eva tenha sido usada para nos culpar por tudo o que está errado no mundo? Será que a verdadeira lição não está em percebermos que Eva, como todas nós, foi apenas humana, com os seus próprios dilemas e escolhas? Pandora, criada para ser bela, frágil, mas curiosa demais. A mulher que, ao abrir a caixa proibida, libertou todos os males da humanidade. E, mais uma vez, a mulher como responsável por todos os sofrimentos do mundo. A história de Pandora serve como aviso. Não questionem, não busquem a verdade, ou serão castigadas. O que seria da nossa liberdade se ainda tivéssemos de viver sob o medo de saber demasiado? O mito de Lilith. E aqui temos uma figura que foge ao padrão. Lilith, a primeira mulher criada para Adão, que recusou submeter-se e foi expulsa de Éden. Para alguns ela é uma figura demoníaca. Mas quem realmente foi Lilith? Alguém que ousou dizer não a um sistema que não havia como igual. Será que Lilith não representa a nossa voz interior que se recusa a ser calada?
Esses mitos não são apenas narrativas de um tempo longínquo, são formas de controle criadas para garantir que a mulher ficasse no seu lugar, o lugar de culpada, de inferior, de submissa. Mas pergunto-te, o que aconteceria se começássemos a questionar esses mitos? Se em vez de nos vermos como causas do mal, nos víssemos como a chave para a cura? O que aconteceria se, em vez de seguir as histórias antigas, decidíssemos criar as nossas próprias narrativas? Fomos ensinadas, e atrevo-me a dizer, programadas para a competição. Basta olharmos à nossa volta, nos desenhos animados, séries, filmes, anúncios, tudo parece conspirar para nos lembrar, subtilmente ou então não, que nunca somos suficientes, que há sempre algo de errado connosco. Ora é o cabelo que não está no padrão, ora é a cara que precisa de correções, a anca é demasiado larga ou talvez demasiado estreita. As mamas nunca são perfeitas. Somos constantemente bombardeadas com mensagens que nos condicionam a ver defeitos em todo o lado, especialmente em nós mesmas e, por extensão, nas outras mulheres. Esta programação não é inocente, é um sistema que lucra com as nossas inseguranças, que nos divide, que nos ensina. Precisamos de competir por espaço, atenção e validação. Se o mundo não tivesse lugar suficiente para todas nós. Desde pequena, fomos alimentadas com narrativas que colocam umas contra as outras. É coincidência, é controle. É uma estratégia para nos manter ocupadas, a lutar umas contra as outras, enquanto o verdadeiro poder permanece fora do nosso alcance. E foi quando me tornei mãe que eu senti esta programação de forma mais intensa e dolorosa. Tornei-me mãe há 7 anos atrás, com todas as mudanças, desafios e alegrias que isso traz, e ingenuamente achei que iria encontrar apoio e compreensão e empatia entre outras mulheres, especialmente outras mães. A realidade foi bem diferente. O que mais me surpreendeu não foi o julgamento da sociedade no geral. Foi o olhar, as palavras e os gestos de outras mulheres, outras mães. Fui julgada por aquilo que fazia ou deixava de fazer, pela forma como cuido do meu filho, pelas escolhas que fiz como mãe. E a dor não vinha apenas das críticas em si, mas do paradoxo que elas representavam. Porque essas mulheres, essas mães, sabiam exatamente como é ser difícil ser mãe. Sabiam o peso das expectativas, a exaustão, as dúvidas constantes. E mesmo assim, ao invés de me oferecerem um olhar de compreensão, um sorriso de apoio ou uma palavra de incentivo, fui recebida com olhares de reprovação, comentários mordazes e comparações cruéis. Como se cada decisão minha fosse um alvo para ser criticado. Como se estivéssemos numa guerra silenciosa, onde ao invés de nos unirmos, estávamos a disparar umas contra as outras. E eu perguntava-me, porquê? Porque, sabendo tão bem o que é estar nesta posição, somos tão rápidas a julgar umas às outras. E a resposta, embora dolorosa, tornou-se clara. Esta divisão foi plantada em nós. Fomos ensinadas a competir umas com as outras, desde sempre. Mas o mundo da maternidade só tornou esse conflito ainda mais evidente. Afinal, não há manual perfeito para ser mãe, mas há a sociedade que insiste em nos vender a ideia que há. E por isso, cria-se um ciclo vicioso, onde as nossas inseguranças alimentam as críticas que dirigimos umas às outras. Quando criticamos outra mãe, por exemplo, estamos muitas das vezes a revelar os nossos próprios medos e dúvidas. Quando julgamos a forma como ela cuida dos filhos, será que estamos, na verdade, a questionar se estamos a fazer o suficiente pelos nossos? Quando apontamos a escolha dela de trabalhar ou ficar em casa,
Não estaremos a projetar a nossa própria luta em equilibrar os nossos sonhos com as nossas responsabilidades? E quando dizemos, eu nunca faria isto com o meu filho, não estaremos a tentar reafirmar a nós mesmas que as nossas escolhas têm valor, mesmo que no fundo não tenhamos a certeza? Estas críticas raramente têm a ver com a outra mãe. Têm a ver connosco, com aquilo que carregamos, com as partes que nós ainda não aceitamos sobre nós mesmas. E perguntam, o que aconteceria se usássemos essa compreensão para nos unirmos ao invés de nos dividirmos? O que aconteceria se, ao invés de julgar, olhássemos para a outra mãe com empatia e disséssemos: eu vejo-te, eu sei que não é fácil, mas estás a fazer o melhor que consegues. Somos ensinadas desde pequena, precisamos de competir, que o espaço é limitado e precisamos de lutar para nos destacarmos, mesmo que isso signifique pisar as nossas próprias irmãs. A narrativa que nos foi dada não nos diz, juntas somos mais fortes. Ao invés, diz, tu és uma ameaça e todas as outras mulheres também o são. Mas agora pergunto-te, será que essa é a nossa verdadeira essência? Será que a verdadeira natureza feminina é a competição? Ou será que fomos feitas para a união, para o apoio, para a colaboração? O mundo sempre tentou dividir-nos, mas acredito que podemos escolher a união, porque no fundo a única maneira de quebrar estas narrativas é aprender a ver a outra mulher, mãe ou não numa ameaça, mas numa aliada. É aprender a olhar para a nossa própria história e dizer, basta, eu escolho a cura, eu escolho a união, eu escolho ser irmã. A questão não é apenas compreender a programação que fomos vítimas, mas como podemos realmente escapar delas. Como podemos quebrar a corrente da competição, da comparação e da ideia que estamos sempre em guerra umas com as outras. Uma das técnicas que eu ensino no meu trabalho e que promovo nos meus programas que conduzo é a prática de autoconsciência e da autoaceitação. Para muitas de nós, o primeiro passo para a cura é perceber quando estamos a operar a partir de um lugar de insegurança, em vez de um lugar de confiança e empatia. E é um processo que exige alguma prática e paciência. O que acontece é que quando nos permitimos a questionar a nossa própria reação, quando sentimos a vontade de criticar ou de julgar outras mulheres, podemos fazer uma pausa e perguntar a nós mesmas: por que é que eu estou a sentir isto? O que é que este julgamento diz sobre mim mesma? Quais são as minhas inseguranças aqui? Este simples exercício é uma oportunidade para nos conhecermos mais profundamente, para entendermos os nossos gatilhos e o que eles realmente dizem sobre o nosso poder pessoal. Por exemplo, quando julgamos uma mulher pelo seu corpo ou pelo seu estilo de vida, talvez estejamos a mostrar que, no fundo, sentimos que não estamos a cuidar de nós como gostaríamos. Quando criticamos a forma como ela se veste ou ela se apresenta, talvez sejamos nós mesmas, não nos sentimos à vontade na nossa própria pele. Outro exemplo, quando reagimos a uma mulher que parece mais bem-sucedida do que nós, a pergunta que devemos fazer é: o que é que isto diz sobre a forma como eu vejo o meu próprio valor? Será que, no fundo, sentimos que o nosso sucesso está ameaçado? Ou que nunca podemos ser o suficientes? Esse tipo de julgamentos, muitas das vezes, não tem nada a ver com a outra pessoa.
são reflexos que ainda não aceitamos em nós mesmas. Não aceitamos, talvez, que não somos tão confiantes quanto pensávamos. Ou que ainda temos inseguranças em relação ao nosso corpo, ou às nossas escolhas, ou ao nosso lugar no mundo. Mas a boa notícia no meio disto tudo é que praticarmos autoconsciência podemos transformar esses impulsos de julgamento em oportunidades de cura. No meu programa, As Deusas da Estrela, encorajo as participantes a explorarem profundamente os próprios bloqueios e crenças que limitam, através de exercícios de reflexão, meditação, rituais. Começamos a entender as raízes das nossas inseguranças e, assim, desprogramar as mensagens negativas que nos foram ensinadas durante anos. Este é um caminho de empoderamento, onde cada mulher aprende a reconhecer a sua verdadeira força. Uma força que não vem da competição, mas da união e da aceitação mútua. Quando trabalhamos nesse processo de desconstrução, não estamos apenas a libertar-nos das expectativas externas, mas estamos a ensinar uma nova narrativa ao mundo. Uma narrativa onde as mulheres não são rivais, mas irmãs. Uma narrativa onde o apoio e a solidariedade são a base da nossa força. Como eu costumo dizer, quando nos apoiamos umas às outras, todas nós florescemos. Este é o poder de reescrevermos a nossa história, de finalmente abandonarmos a competição e abraçarmos a irmandade. Porque a verdadeira força das mulheres não está na luta contra as outras, mas na nossa união, no nosso amor e respeito mútuo. E se estás pronta para transformar a tua história, convido-te a conhecer o meu trabalho e a juntar-te a um grupo de mulheres que, como tu, desejam quebrar as correntes de uma programação e reescrever a sua narrativa de vida. Juntas, podemos escolher e criar um futuro onde a verdadeira força feminina se revela através do apoio e da conexão. Chegou o momento de nos libertarmos das correntes invisíveis que nos aprisionam, de romper com os mitos e as narrativas que nos ensinaram a competir, a duvidar, a julgar. A pergunta não é mais o que fizeram connosco, mas sim o que vamos fazer agora. E se em vez de buscar aprovação externa, começássemos a procurar dentro de nós a nossa verdadeira força? Chegou o momento de nos libertarmos das correntes invisíveis que nos aprisionam, de romper com os mitos, as narrativas que nos ensinaram. Chegou o momento de nos libertarmos das correntes invisíveis que nos aprisionam e de romper com os mitos, as narrativas que nos ensinam a competir, a duvidar, a julgar. A pergunta não é mais o que fizeram connosco, mas sim o que vamos fazer agora. E se em vez de buscar aprovação externa, começássemos a procurar dentro de nós, a verdadeira força? E se em vez de competir, abraçássemos a irmandade? O mundo ensinou-nos a ver umas às outras como ameaças, mas a verdade é que juntas somos imparáveis. Somos a base da mudança, a chama que acende um novo caminho. A liberdade começa quando pararmos de tentar ser o que nos disseram que deveríamos ser e começarmos a ser quem realmente somos. A nossa verdadeira natureza, a natureza feminina, é de apoiar, nutrir, unir. Quando decidirmos parar de medir o nosso valor em comparações umas com as outras e passarmos a viver de forma mais autêntica e poderosa, que isso aconteça, precisamos de coragem. Coragem para olhar para dentro e confrontar as nossas próprias inseguranças. Coragem para questionar o que nos ensinaram e ter ousadia de escrever uma nova história. Uma história onde a mulher não é inimiga da outra, mas aliada. Onde a verdadeira força vem do amor
do apoio e da conexão genuína entre todas nós. Imagina um mundo onde, em vez das críticas, há compreensão, em vez da inveja, há colaboração, em vez da competição, há cooperação. Este é o mundo que podemos criar. Uma mulher de cada vez. E eu convido-te a dar o primeiro passo. Porque quando nos apoiamos umas às outras, todas nós florescemos. E quando florescemos juntas, o que somos capazes de construir é ilimitado. É a tua vez. É a tua vez de reescreveres a tua história, de curar as tuas feridas, de encontrar a verdadeira força e quebrar com este ciclo geracional. E mostrar às mulheres que estão a chegar agora uma nova história. É a tua vez de abraçar a irmandade e de mostrar ao mundo que as mulheres não são rivais, mas sim fontes inesgotáveis de poder, beleza e transformação. Está nas nossas mãos. E a verdadeira revolução começa quando percebemos que para nos tornarmos aquilo que queremos manifestar, temos de fazer diferente do que temos feito até agora. Tens de te tornar numa nova mulher. Pois a mulher que vês hoje no espelho não é mesmo de há 10 ou 20 anos atrás, certo? Então, antes de terminarmos este 5º episódio no templo, convido-te a fazer um pequeno exercício. Fecha os olhos por um momento e pensa na tua vida de sonho, no que desejas conquistar, no que realmente queres fazer. O que é que essa mulher está a fazer? Independentemente das circunstâncias, o que é que ela, tu, estás a fazer? Como é que ela se comporta? Como é que ela vive? O que é que ela come? Como é que ela se veste? Como é que ela caminha, fala, se expressa? O segredo da manifestação está aqui. É este que te acabei de dizer. Tornaste nessa mulher. Porque para que a tua realidade mude, primeiro tens de mudar. E só assim, com coragem e ação, a tua transformação se manifestará no mundo. Está em ti. Agora dá o primeiro passo. Gratidão por estares comigo neste 5º episódio no templo. No teu templo. No nosso templo.